desejo que esteja tudo bem com todos. O escritor anglo-americano Sir Henry James escreveu muitas obras importantes, entre as quais mais de 100 contos, principalmente durante um período em que abandonou o realismo para se dedicar a temas muito diversificados, com personagens principais em primeira pessoa, apresentando profundidades muito mais psicológicas. Por tais razões, o nome desse brilhante escritor ilumina a lista dos mais famosos entre todos os autores da literatura, sobretudo com o seu grande clássico de 1898 e de curioso título A Volta do Parafuso, sobre uma governanta e duas crianças que estão em um lugar afastado e... uma novela que catapultou o nome de Henry James para além da literatura inglesa. E eu não vou contar mais nada, a não ser que, antes do nosso dedinho de prosa, vocês vão lá, vão fazer a inscrição de vocês, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, a gente já começa o nosso dedinho de prosa aqui na varanda com aquela máxima: quem é que não curte histórias de fantasmas? Principalmente quando se está entre amigos, ao lado de uma fogueira, e alguém começa uma história fantástica, fantasmagórica, numa noite fria, sem lua, sem luar, sem nada. E no fim, um outro conta uma história dizendo que a sua é ainda mais aterrorizadora, quase não sai, muito mais arrepiante, e melhor ainda, se for numa fria e véspera noite de Natal. A Volta do Parafuso, obra mais famosa de Henry James, o escritor inglês, em uma trama muito perturbadora, publicada em 1898, narra a história de uma governanta que foi contratada para cuidar de duas crianças em uma casa inglesa, afastada de tudo. Só que ela descobre que a casa é frequentada por... Mas antes de continuarmos esse nosso dedinho de prosa sobre a obra em si, vocês vão me perguntar: mas Renato, quem é este autor? Quem é Henry James? Então, ele foi filho de um teólogo e nasceu em Nova York. Isso mesmo, este escritor inglês nasceu em Nova York em abril de 1843 e foi um dos principais escritores de romances e contos do realismo da literatura inglesa do século XIX. Agora, vocês vão me perguntar: inglesa? Não seria americana por ele ter nascido em Nova York? Porque, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, James viveu em Londres, onde escreveu algumas das suas obras mais importantes e se naturalizou inglês em 1915, um ano antes de seu falecimento. O seu pai era um homem muito culto que amava, vocês sabem o quê? O conhecimento. O pai dele era um aficionado pelo conhecimento. Ele amava descobrir as coisas, conhecer as coisas, falar sobre as coisas. E, claro, saber sobre elas. E fazia questão que seus filhos também recebessem essa herança, esse legado dele, principalmente quando matriculou os filhos em um colégio para que tivessem uma educação de qualidade. Então, em 1855, quando Henry completou 12 anos de idade, seu pai viajou com a família pela Europa. Durante 3 anos visitaram museus, bibliotecas, teatros,
na Inglaterra, na Suíça e na França. Assim, dessa forma, o jovem Henry teve um diamante de influências científicas, filosóficas, literárias em sua educação. Entre 1855 e 1860, sua família fixou residência na França. Henry foi matriculado em uma escola onde naturalmente aprendeu francês e passou a sentir aquele país em seu coração como um segundo lar. De volta aos Estados Unidos em 1862, Henry foi aceito na Faculdade de Direito em Harvard. Só que, muito mais interessado na leitura de grandes escritores do seu tempo, o rapaz abandonou o curso para se dedicar à literatura. Seus primeiros textos e críticas apareceram em alguns jornais, foram publicados em alguns jornais. No início de 1869, James se sentiu muito sufocado por uma América que ele via como hostil, até porque este período não podemos nos esquecer que o país estava à beira de uma guerra civil, o país também vivia a corrida do ouro para o oeste, havia também muitas notícias sobre bandoleiros como Billy the Kid e outros também pelo oeste dos Estados Unidos, pelo sul dos Estados Unidos. Então, Henry ficou cansado dessas notícias todas e ele fez as malas e partiu para a Europa. Os destinos Inglaterra, Suíça, Itália e França o inspiraram em uma grande parte de suas obras, como Roderick Hudson, The American, The Europeans, são os livros, as obras mais importantes desse período assim que ele chega. Se prestarmos a atenção, os próprios títulos mostram a relação trêmula entre os Estados Unidos cosmopolita e o velho continente com portos frequentes da sua obra literária. O ano de 1875 foi todo vivido em Paris, onde Henry James conheceu escritores do quilate de Flaubert, Maupassant e Zola. Do ano seguinte aos próximos 20 anos, o escritor se estabeleceu em Londres, onde escreveu obras icônicas como Daisy Miller, um livro que chamou a atenção do público inglês para si. O Retrato de uma Senhora, Os Bostonianos, A Princesa Casamáxima, cujas histórias e personagens o consagraram como um dos expoentes do gênero literário novela. E sobre esse gênero, temos aqui um vídeo no canal que vocês vão assistir. Qual a diferença entre novela e telenovela? Os gêneros literários, eles são todos a mesma coisa? Vocês vão assistir e descobrir. Voltando para cá. A partir deste instante, Sir Henry James gradativamente passa do realismo para uma abordagem mais densa, em temas mais psicológicos, com personagens em primeira pessoa. No final de 1890, o escritor de A Volta do Parafuso troca a agitada Londres pelo sossego de uma típica pequena vila de colina em Sussex. Em 1915, Henry foi condecorado pelo rei George V da Inglaterra com o título de Sir, por expressar a arte da vida em sua arte literária. O seu 72º e último capítulo foi bordado durante os idos dos conflitos de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Para compreendermos toda a bibliografia de Henry James, é possível dividir suas obras em 4 fases. A primeira, na década de 1870, o escritor abordava o confronto,
o choque de valores existente entre os do Novo Mundo com os do Velho Continente, que transparecem em obras como Roderick Hudson, de 1876, The American, de 1877, Daisy Miller, de 1879, e O Retrato de uma Senhora, de 1881. A segunda fase, ocorrida entre 1885 a 1890, marca a experimentação de diversos temas e formas estilísticas muito diferentes. Nessa fase, Sir James publicou 3 novelas de cunho político e social, cujas histórias tangem sobre reformadores e revolucionários que revelam a influência da corrente naturalista. São Os Bostonianos, de 1886, A Princesa Casa Máxima, de 1886, e A Musa Trágica, de 1889. Já a terceira fase é conhecida como os Anos Dramáticos, vividos entre 1890 e 1895, na qual Sir Henry James escreveu 7 peças de teatro. Só que somente 2 foram encenadas e foram um enorme fracasso. E esse mau desempenho dele fez James retornar à narrativa com 4 livros para fazer o público se esquecer. Entre eles, merecem relevo A Morte do Leão, de 94, e A Volta do Parafuso, de 1898. E finalmente, a quarta fase do escritor. Essa é a mais importante, porque ele explora o complexo mundo da consciência humana, perceptível mudança com a sua prosa se tornando densa através de uma sintaxe cada vez mais intricada, labiríntica. James escreveu 6 livros nessa época, sendo as 3 de maior destaque As Asas da Pomba, de 1902, Os Embaixadores, de 1903 e A Taça de Ouro, de 1904. Sobreviventes: A Volta do Parafuso. E em Portugal tem também o curioso título de Calafrio. Como se não bastasse já a tradução do The Turn of the Screw, que é A Volta do Parafuso. Um título que é enigmático por si só. E ele é muito mais do que uma simples novela de fantasma escrita em 1898 e lançada em 12 fascículos numa revista. Trata-se de um dos textos de rara qualidade de um dos mais importantes escritores ingleses que inauguraram a literatura gótica. E se vocês não estão a se lembrar da literatura gótica, vou citar apenas 3 clássicos para lhes recordar: O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, Drácula, de Bram Stoker, e Frankenstein, de Mary Shelley. Agora eu tenho certeza que vocês se recordam da literatura gótica. Os acadêmicos, os estudiosos nas universidades, sempre demonstraram enorme interesse tanto pelo gênero quanto pelo enredo em si deste clássico A Volta do Parafuso, ao se debaterem entre várias interpretações e teorias para definirem com precisão qual a natureza ou qual a origem do mal existente na história. Que mal é esse que o escritor se refere? A história começa na véspera de Natal, quando alguém não identificado, na realidade um narrador, ouve seu amigo Douglas ler um bilhete escrito por uma ex-governanta já morta, já falecida. No bilhete, a mulher conta que, quando era jovem, havia sido contratada por um homem para ser preceptora dos sobrinhos, donos de uma beleza celestial, de uma beleza angelical e de um coração puro de bondade incomum,
que tinham ficado órfãos havia pouco tempo na época. Miles, aluno de um colégio interno, e a pequena Flora, que ficava sob os cuidados da caseira Miss Groves. Como o homem residia em Londres, não tinha como cuidar e nem se dedicar às duas crianças, seus sobrinhos, mesmo tendo uma casa de campo onde as crianças residiam, ele não tinha interesse pela guarda delas. O tio, então, decidiu procurar alguém que pudesse cuidar das crianças. Então, um dia, uma jovem governanta bateu-lhe a porta e ele imediatamente a contratou. Disse à nova governanta ser responsabilidade dela a educação das crianças e que ele nunca, jamais, em tempo algum, deveria ser incomodado com quaisquer tipos de notícias a respeito das crianças. Ele queria ficar isolado, sem ter nada que pudesse o aborrecer. Por isso, a governanta precisou se mudar para a casa de campo. Certo dia, Miles já estava em casa para passar as férias de verão, quando chegou uma carta da direção escolar informando que ele havia sido expulso. Como Miles jamais falou sobre os motivos da expulsão, a governanta tinha medo que tivesse acontecido alguma coisa muito terrível envolvendo o garoto. Então, a governanta, que gostava muito de Miles, evitava tocar no assunto para não perturbar a criança. Mas ela queria descobrir aquele segredo. Um dia, a jovem governanta viu um homem e uma mulher desconhecidos andando pela propriedade. Só que o suspense aumenta. A senhora Groves, vendo a governanta muito assustada, a acalmou e em seguida lhe contou uma história bem impressionante. Muitos anos antes, mesmo de a senhora Groves ir trabalhar na casa, uma moça chamada Jessel tinha sido funcionária na mesma época em que um certo Peter também trabalhava na propriedade. E não demorou para que eles tivessem um caso de amor, um caso amoroso. Mas, pouco tempo depois, eles... Alguns dias se passaram e, numa bela tarde de verão, Flora saiu de casa sem pedir, enquanto Miles tocava piano. Quando perceberam a ausência da garota, que ela não estava em casa, a senhora Groves e a jovem preceptora saíram desesperadas em busca de Flora. As duas procuraram por todos os lugares da propriedade, até que encontraram finalmente a garota na beira de um lago. O bilhete, escrito havia muitos anos, segue relatando que a governanta e Miss Groves conversaram entre si sobre o ocorrido e decidiram descobrir o que estava acontecendo com Flora e por que Miles havia sido expulso do colégio, e se deveriam ou não relatar ao tio, que não queria ser incomodado sob hipótese alguma. E também quem seriam aquele homem e aquela mulher que tinham aparecido um dia, de repente, na fazenda. São tantos mistérios que eu não vou contar mais nada. Sou um cadeado fechado na ponte de Paris que não dá spoiler. Vocês vão procurar o conto e se assustar com ele. Sobreviventes, a profundidade dessa novela, A Volta do Parafuso, adaptada diversas vezes para programas de rádio, cinema, televisão, sendo até peça de teatro na Broadway em 1950, mostra que durante sua carreira, Sir Henry James sempre foi muito mais do que um fã, ele próprio, um fã leitor
escritor de histórias de fantasmas. Ele não caiu na armadilha dos estereótipos comuns desse gênero. Muito pelo contrário, James sempre se preocupou em inovar o estilo e criar personagens fantasmas que pudessem desvelar a realidade cotidiana sinistra na qual todos nós vivemos em nossas cidades. O estranho e sinistro construídos sobre o tipo normal e fácil de encontrar em qualquer rua, em qualquer momento, como o próprio Sir James escreveu certa vez. Além disso, muitos estudiosos acadêmicos debatem se a atmosfera estranha e sinistra deste conto, A Volta do Parafuso, estaria construída apenas na mente da governanta. Vejam só, sem fazer parte da realidade. Muito interessante essa observação. Claro que ninguém consegue concluir, pois quaisquer possibilidades são válidas, seja a realidade dos fantasmas ou a sanidade da governanta. Além disso, a técnica narrativa com a qual James teceu o seu bordado, a governanta contando, relatando a história por meio de um bilhete, a descrição dos edifícios antigos e misteriosos, a forma como James trança a quantidade de luz presente em várias cenas, contrastando com o sobrenatural, forças fantasmagóricas, formam o amálgama estudado por todos que se encantam pela ficção desse escritor especialista em fantasmas. Não caçador de fantasmas. Depois desse fantasmagórico dedinho de prosa sobre A Volta do Parafuso, uma das maiores obras escritas por um dos mestres escritores mais sublimes da literatura gótica inglesa, Sir Henry James, escreva aqui seus comentários sobre as histórias de fantasmas que vocês mais gostam e também se já leram esse clássico conto e os 3 clássicos que citei aqui. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza em casa, com a família, no trabalho, leveza também. E uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!